Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre os primeiros socorros, ter uma noção de primeiros socorros. Aula que eu acho interessantíssima e que eu acho que todos nós, seres humanos, deveríamos ter um mínimo de noção de primeiros socorros, porque vocês verão que primeiros socorros salvam vidas. Então é importante que vocês saibam, que vocês pesquisem, que após essa aula vocês sintam-se estimulados, que vocês vejam os riscos, que vocês vejam a necessidade que tem de ter um mínimo de conhecimento relacionado a esse assunto, a esse conteúdo, para que vocês possam, de repente, quem sabe, em determinado acidente, vocês saibam como agir, vocês saibam o que fazer para tentar ali amenizar o sofrimento daquela pessoa, tentar salvar a vida daquela pessoa. Isso é importante, tá certo? Então vamos lá. Eu organizei a aula da seguinte forma. Vou dizer para vocês o que é acidente, como prevenir acidentes, dados relacionados aos acidentes, o que são primeiros socorros, compreenda o seu limite, procedimentos padrões, avaliação da vítima, diferença entre emergência e urgência e o que não devemos fazer em relação aos primeiros socorros, tá certo? Então tá aqui, ó. Eu gosto de vir sempre do macro para chegar no micro, tá certo? Eu gosto sempre de fazer essa introdução. O que é acidente? Qualquer acontecimento desagradável ou infeliz que envolva dano, perda, sofrimento ou morte. Então percebam, acidente é algo inesperado. Ninguém espera que vá acontecer um acidente. E infelizmente, por muitas das vezes, esses acidentes eles vão trazer sofrimento à pessoa que está sofrendo e aos familiares. De repente, nós iremos perder um ente querido por conta de um acidente. Então, é algo, ninguém se acidenta propositalmente. Então, o acidente, ele acontece ali de forma surpresa. Ele acontece de uma forma ali que acaba que, de alguma forma, mexendo demais conosco. Acaba que nos machucando. Então, vocês vão perceber aqui nessa aula que determinadas situações, o indivíduo, quando sofre um acidente, nós podemos sim ajudar de alguma forma a amenizar aquele sofrimento ali daquele indivíduo, para que venha um socorro, que preste um socorro. Então, acidente é algo que é o quê? É algo que é desagradável, que causa infelicidade, tá certo? É algo que é inesperado. Então, para que a gente evite acidente, eu elenquei aqui algumas situações que, por incrível que pareça, são atitudes simples, mas que habitualmente a gente acaba que por deixar de fazer e vai ocasionar acidentes. Vai trazer aquilo, a gente tem que trabalhar a questão da prevenção. Nós temos que ser indivíduos que previnem determinados acidentes. Tem como a gente prever, tem como a gente evitar que aconteça o acidente. O acidente ele é inesperado, mas a gente pode evitar que aquilo aconteça. Eu elenquei aqui algumas situações, tá certo? Trouxe aqui algumas formas de prevenção de acidentes. Não deixem o cabo das panelas sobre o fogão voltado para fora. Coloquei aí a imagem, ó. Percebam, tem uma criança, um bebê, e o cabo do fogão está ali, o cabo da panela está ali para fora do fogão. A criança, galerinha, por instinto, ela é exploradora, ela não tem noção de perigo. Ela não sabe o que está acontecendo, ela quer manipular, ela quer mexer, ela quer entender, ela quer compreender os objetos, o mundo que ela está. Vocês acham que essa criança que está ali prestes a puxar o cabo dessa panela, ela tem noção que essa panela está quente, que ali tem um óleo quente, que ali tem uma água fervendo? Não. Então, o simples gesto de colocar o cabo dessa panela para dentro do fogão já evitaria esse risco. E outra, galerinha, cozinha não é lugar de criança. Você que tem aí seu irmãozinho menor, tem aí seu primo,
que é aquela criança que gosta de estar na cozinha, e imediatamente assim que ele adentrar a cozinha, tire-o de lá. Diga, meu filho, saia daqui, aqui não é lugar de criança. E vai ensinando, vai conduzindo essa criança. Cozinha é um local de alto risco de acidentes, então não é local para criança. Guarde produtos de limpeza e outros produtos potencialmente tóxicos, como perfumes e cosméticos, no alto ou em armários trancados. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco, uma criança ela é curiosa. Ela abriu um vidro de perfume, ela vai sentir aquele cheiro, o perfume é cheiroso. Ela vai ingerir, ela vai tomar aquele líquido, ela vai se intoxicar. Então, esses perfumes, produtos de limpeza, sempre em locais altos, trancados, nunca deixe acessíveis à criança. Guarde os produtos de limpeza sempre em embalagens originais. Isso aqui é muito perigoso, acontece bastante, a gente sabe. Hora ou outra passa o carro na nossa rua lá, o carinha vendendo detergente para a nossa casa. E geralmente esse detergente vem embalado como? Num PET de refrigerante. Então, que você... Ah, professor, mas é bem mais barato do que no supermercado. Eu sei que é bem mais barato que no supermercado. Porém, ao fazer a aquisição desse detergente, mostre ali, coloque, identifique esse detergente, coloque lá o nome detergente, coloque uma fita, coloque no lugar alto, coloque no lugar trancado, para que as crianças não tenham acesso, ou até um adulto mesmo faça uma ingestão, confundindo aquele líquido ali com determinada substância que poderia ser tomada, um refrigerante no caso. Então, sempre que você comprar algum produto como esse, trate de identificar, tá certo? Sempre identifique esses produtos. Caso haja idosos em casa, evite tapetes para evitar quedas. Se forem indispensáveis, prefira antiderrapantes. Então, galerinha, idosos, você tem o vovô, a vovó, mora na casa do vovô e da vovó, tem aquele tapete que você mesmo passa e sempre dá aquele escorregão. Tira esse tapete. Quedas é uma das coisas que mais acontece com idosos. Existem pesquisas que falam que 30% dos idosos caem pelo menos uma vez no ano. Vocês querem um outro dado alarmante? 56% dos idosos acima de 75 anos morrem, perdem a vida devido à queda. Eu mesmo tenho a minha avó que está acamada por uma queda, ficou debilitada. Então, tem um tapetezinho lá, tira esse tapete, se for o caso, se for inevitável, que seja colocado um tapete antiderrapante, que evite queda. Corrimãos nas escadas e barras dos banheiros, ao lado dos vasos sanitários e nas paredes próximas ao chuveiro, são úteis para evitar queda de moradores idosos. Então, você tem o vovô e a vovó, coloque um corrimãozinho lá na área do banho para que ele possa se apoiar quando for tomar banho. Aqui sim já é interessante ter um tapete antiaderente no chão, porque geralmente o piso do banheiro é escorregadio, que ele tenha uma maior aderência, que ele pise com uma maior firmeza nesse chão. Evite móveis sob as janelas para que as crianças não acabem se desequilibrando e caindo, caso subam nos móveis. Então, sempre evita o quê? Móveis ali próximo à janela. Se você mora em apartamento, coloque redinha, coloque grade, fale com seus pais. Papai, coloca a redinha aqui, tem Gabriel que está aqui, ele pode subir nessa cadeira e de repente sofrer um acidente. Então, previna esse tipo de coisa, esses simples gestos. Caso haja crianças em casa, use protetores de tomada. Volto a falar, a criança é curiosa, ela vai olhar aqueles furinhos ali da tomada, ela vai querer meter o dedo, ela vai botar algum objeto ali naquela tomada. Risco de choque elétrico, a criança é curiosa, tá certo? Então evitem tudo isso. Eu mesmo, quando criança, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, criança não tem noção de perigo, eu acordei no meu quarto, tinha uma tesoura. Graças a Deus, essa tesoura ela era com cabo de plástico, estava o fio do ventilador lá esticado, eu peguei a tesoura e meti nessa extensão do ventilador. Deu aquele estouro, aquele papoco doido lá em casa. Outra coisa que vocês devem evitar, tirem de perto das crianças objetos perfurantes, cortantes, nada disso pode estar acessível, a criança não pode ter acesso a esse tipo de objeto. Mantenha fios encapados e bem cuidados, sem rachaduras. Só com esses pontinhos aqui que eu coloquei para vocês já irão estar evitando muito dos acidentes.
Os acidentes, eles são inesperados, mas a gente pode prevenir esse inesperado, tá certo? Com algumas ações como essas. Eu sempre trago dados, porque dados é importante para que eu alerte, para que eu mostre para vocês a realidade. Porque nós, seres humanos, infelizmente, a gente passa a acreditar, nós temos a crença de que um acidente nunca vai acontecer conosco. Nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer com ninguém da minha família, até que acontece. Tá certo? Então percebam aqui, ó, número de hospitalizações por conta de acidentes. Crianças de 1 a 14 anos foram 120 mil hospitalizações no ano de 2019. Em relação aos idosos, percebam aí, ó, 301.479 hospitalizações por conta de acidentes domésticos. Isso, muito disso aqui poderia ser evitado se a gente tomasse aquelas atitudes. Percebam aqui, ó, a vovó tropeçando no tapete, a criança colocando o dedo na tomada e o pai vindo e dando aquela educada, dando aquela enquadrada. Então, com pequenos gestos, nós podemos o quê? Reduzir esses números. Tá aqui, ó. Aí eu trouxe os dados de mortes de adolescentes de crianças de 0 a 14 anos. Isso numa pesquisa realizada em 2016. Mortes no trânsito. 1.292 crianças perderam a vida por morte em acidentes de trânsito. De afogamento, 913 crianças morreram afogadas. Sufocação, 826 crianças morreram sufocadas. Vocês irão aprender na próxima aula como liberar essas vias aéreas, como tirar uma pessoa desse estádio de sufoco, uma criança. Queimadura, 209 cabos de panela para fora, se você colocar para dentro, evita isso. Queda, 183. Intoxicação, 74. O uso de detergentes com as suas marcas, mostrando lá o que é de verdade. Perfume, tudo isso, remédio, tudo isso guardado, trancado em locais que as crianças não tenham tanto acesso. Poderia evitar, diminuir esse número de mortes. Então, galerinha, o que são primeiros socorros? São intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou mal súbito, que visam evitar o agravamento do problema, até que um serviço especializado de atendimento chegue até o local. Então, percebam que eu preciso agir de forma rápida quando eu vou realizar um primeiro socorro. Porém, eu não posso agir de forma o quê? Atabalhoada. Eu tenho que visualizar, eu vou dar daqui a pouco para vocês uma sequência, na qual vocês devem utilizar quando for realizar os primeiros socorros. Para evitar o quê? O agravamento do problema. Então, eu tenho que chegar ali, eu tenho que tentar amenizar aquela dor ou tentar controlar qualquer coisa que esteja acontecendo com esse indivíduo. Tá certo? Compreenda seu limite, esse tópico é importante. Talvez tão importante quanto ser ágil, que é aquilo que eu falei anteriormente, no salvamento é saber o seu limite. Como o próprio nome indica, são apenas os primeiros socorros, o atendimento inicial. A partir de certo ponto, somente profissionais de saúde especializados devem assumir o salvamento ou tratamento. Então, você sempre deve se perguntar, qual é o seu limite? E olhar, daqui eu não posso ultrapassar. Porque você pode estar agravando, você pode estar trazendo um problema, ocasionando um problema maior àquele indivíduo, caso você não tenha conhecimento de como agir ou de como manipular aquele indivíduo. Tá certo? Então, se você não sabe, não faça, não se meta. Tente ajudar de alguma outra forma. Apenas ligando para o socorro, você já vai estar ajudando bastante, mas não manipule, não toque no indivíduo se você não tem um conhecimento adequado para realizar aquilo. Ou se você tem uma noção básica, faça até onde você sabe. Não invente. Aqui não é uma hora de tentar dar uma de herói, de super-herói, isso, aquilo, outro, não. Aqui é uma hora de tentar ajudar, tá certo? Procedimentos padrões. Então, tá aqui, ó. Você se deparou com um acidente, como você vai agir? O que você vai fazer? Primeiramente, você tem que manter a calma. Você não pode ser uma pessoa atabalhoada. Você não pode agir de forma impulsiva, desorganizada, confusão. Ali já está um ambiente caótico. Você não pode ser aquela pessoa que vai tornar aquilo ali, vai te levar mais caos ainda para aquilo ali. Então, primeiramente, você tem que manter a calma.
Ter uma visão macro, você tem que analisar toda a situação. Veja tudo o que está acontecendo ao seu redor. Solicite ajuda, entre em contato com o SAMU, ligue para 192, não preste os seus socorros, mas também entre em contato com o serviço especializado. Garanta que o serviço especializado seja chamado. Pense na sua própria segurança. Acabou de acontecer um acidente de carro ali, o carro está pegando fogo, tem uma vítima lá dentro, corre risco de explosão. Eu não posso colocar a minha vida em risco em prol da outra. Eu não posso, de repente, eu não sei o que vai acontecer, pode ter uma explosão ali e de repente eu morrer também. Então, eu tenho que ter a preocupação com a minha segurança antes de qualquer coisa. Pense na segurança da vítima. Pense na forma que você vai manipular, o que você pode fazer com aquele indivíduo. E tenha agilidade. Essa agilidade aqui não significa que eu tenho que agir de forma rápida, mas atabalhoada, tá certo? Eu tenho que agir de forma rápida, porém eu tenho que ser preciso no que eu vou estar fazendo ali para salvar, para amenizar o sofrimento daquela vítima. A avaliação da vítima. Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. São reflexos ou indícios que permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. Os sinais sobre o funcionamento do corpo humano que devem ser compreendidos e conhecidos são temperatura, pulso, respiração, pressão arterial. Então, galerinha, o pulso eu mostrei para vocês na nossa aula anterior, quando nós falamos de frequência cardíaca, eu mostrei para vocês como é que a gente faz, como é que a gente mensura o pulso do indivíduo. Vocês vão lá, vão ver o pulso do indivíduo, a temperatura, como é que está, se ele está muito quente, se ele está frio. E se tiver mais de uma vítima, vocês vão ter que avaliar quem está no pior quadro, entendeu? Então, saber quem que vocês vão prestar socorro ali primeiro. O objetivo da avaliação inicial da vítima é identificar problemas que ameacem a vida do acidentado. Essa checagem permite definir a urgência do socorro a cada pessoa. Caso haja mais de um acidentado, ao se aproximar da vítima, verifique qual é o problema e corrija inicialmente as condições que ofereçam um risco imediato. Entre os riscos imediatos de morte que deverão ser observados pelos socorristas, destacam-se os comprometimentos circulatórios, respiratórios e as hemorragias, identificando e assegurando a manutenção das funções vitais. Então, perceba, o indivíduo, de repente, ele está com um corte muito grande ali, está perdendo muito sangue. Eu tenho que agir para cessar aquele fluxo sanguíneo ali, aquela perda sanguínea. Ele está sem respirar, eu tenho que fazer algumas manobras, algumas coisas que nós iremos aprender na nossa próxima aula para salvar a saúde desse indivíduo. Então, eu tenho que ajustar, eu tenho que melhorar essa situação que o indivíduo está passando, tá certo? Então, eu tenho que avaliar qual que está no pior quadro, qual que eu preciso prestar o socorro primeiro. Então, galerinha, eu trouxe aqui para vocês a diferença entre emergência e urgência, para que vocês entendam essas duas expressões. Sendo considerado uma emergência, condições que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Já a urgência é uma ocorrência imprevista, com ou sem risco potencial à vida, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata. Então, percebam que a emergência é o risco imediato de vida. É aquele indivíduo que, de repente, sofreu um acidente, uma hemorragia interna, chega no hospital, ele está correndo risco de vida. Então, ele tem logo o seu atendimento. E eu estou com uma dor de cabeça, eu vou ao hospital, eu estou necessitando de um atendimento médico, porém eu não estou correndo ali risco de vida, eu estou indo para uma urgência. Eu preciso dos cuidados médicos, então eu vou para uma urgência. Então, eu trouxe aqui o último slide para vocês, que é o que não devemos fazer em relação aos primeiros socorros. Está aqui, galerinha, ó. Tirar fotos de pessoas acidentadas, compartilhar fotos e vídeos em redes sociais. Isso é o que mais nós vemos nos dias atuais. O indivíduo está lá, está em sofrimento, está com dor, o cara está lá, tirando foto ao invés de estar usando o celular para ligar para um socorro especializado. Pessoal, vamos parar de fazer isso, vamos ter empatia, não vamos deixar com que a morte, com que o sofrimento do próximo seja naturalizado. E se vocês não sabem, isso, além de falta de empatia, é um crime. Está previsto no artigo do Código Penal.
Artigo 212, vilipêndio de cadáver, quando você não respeita o cadáver, tá certo? Então, coloquem-se no lugar do outro. Imaginem sendo um parente seu ali acidentado, de repente perdeu a vida, e essa família ter de ficar olhando esses compartilhamentos através das redes sociais. Então, tenham cuidado com isso. Ao invés de usar celular, liguem para o SAMU, tá certo? Então, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?